para a continuação do exercício de aerofólio NACA de 4 dígitos. Lembrando que no vídeo anterior a gente calculou o coeficiente A0 e o coeficiente A1, e agora a gente vai calcular o coeficiente AN, n maior do que 2. Vocês já vão entender por que eu fiz dessa maneira, porque da forma que a gente vai fazer geral o coeficiente AN, aparece um termo de n menos 1 dividindo um termo, o que geraria uma singularidade. Então, para evitar um trabalho algébrico maior de aplicar o limite quando n tende a 1, e tentar obter um resultado sem essa singularidade, a gente fazendo n igual a 1, o resultado sai de forma mais simples. E essa aqui a gente vai fazer de forma genérica, apesar de que com n igual a 2 é o que a gente vai fazer para calcular o coeficiente de momento. E depois de ter o coeficiente de momento, nós vamos aplicar para um exemplo experimental. Então vamos pegar um gráfico de CL alfa e de CM alfa e comparar com o nosso resultado teórico. Então, a gente vai fazer agora o cálculo para n maior ou igual a 2 e calcular o coeficiente AN, que é dado pelo 2 sobre π, integral de 0 a π de dzc dx cosseno de nθ dθ. E substituindo a forma da curva ZC, já da derivada dela com a substituição de variáveis, nós vamos ter o 2m sobre π, pzinho ao quadrado, então já estou pegando as constantes e botando para fora, 0 até θp, que multiplica 2 vezes pzinho menos 1, mais cosseno de θ, que multiplica cosseno de nθ dθ, mais 2mzinho sobre π, 1 menos pzinho ao quadrado, que multiplica de θp até π, o 2pzinho menos 1 mais cosseno de θ, cosseno de nθ dθ. Para facilitar, a gente vai já usar o seguinte resultado. A integral de 2pzinho menos 1 mais cosseno de θ, que multiplica cosseno de nθ dθ, essa integral ela tem essa forma, meio de 2 vezes 2pzinho menos 1, seno de nθ, que divide por n, mais seno de n menos 1 θ, divide por n menos 1, e mais o seno de n mais 1 θ, que divide por n mais 1, fecha parênteses, fecha a chave. Então, é aqui onde aparece a singularidade que eu comentei nesse termo aqui. Se a gente fosse resolver o caso para n igual a 1, a gente ia obter a singularidade. Então, aí a gente ia ter que fazer... Na verdade, a gente vai ter o seno de 0 sobre 0. Então, uma determinação, a gente ia ter que calcular o L'Hopital nesse caso, né? Então, para evitar essa dificuldade, a gente já fez o caso antes e agora a gente resolve a integral nesse problema. Agora o que a gente tem que fazer é aplicar os limites de integração. Então, se vocês prestarem atenção que para o θ igual a 0, nós vamos ter só aqui, ó, no senos, a gente só vai ter 0. E para θ igual a π, a gente também só tem 0. Então, o que vai sobrar é só os senos de θp, somando ou subtraindo, dependendo da integral. Na primeira integral vai estar somando, na segunda integral vai estar subtraindo. Então, os termos constantes eles vão aparecer somando ou subtraindo de acordo com esse resultado. Então, o resultado dessa integral, e já organizando os termos, vai dar a n é igual. Eu vou abrir aqui a chave. Nós temos o resultado de 2 vezes 2pzinho menos 1, seno de nθ, p, dividido por n, mais o seno de n menos 1 θp, que divide por n menos 1, mais o seno de n mais 1 θp, que divide por n mais 1, vou fechar a chave aqui, e isso vai multiplicar as constantes
que multiplicam as integrais. Sendo que no caso da segunda integral, o resultado do limite de integração daria só a parte negativa, sendo que a parte que é aplicando π no lugar de θ daria tudo zero. Então, nós temos o 2m sobre π, pzinho ao quadrado, menos o 2m sobre π, 1 menos pzinho ao quadrado. Então, obviamente, que se a gente quer o n igual a 2, né, a gente já pode até fazer aqui, se quiser de forma explícita, que essa expressão ela fica 2pzinho menos 1, que multiplica o seno de 2θp. Por que não tem o 2 multiplicando? Que eu já simplifiquei com o n dividindo, o 2 dividindo. Mais seno de θp, mais o seno de 3θp sobre 3. Fecho essa chave aqui. Multiplico 1 menos pzinho ao quadrado menos 1 sobre 1 menos pzinho ao quadrado, que multiplica 2m sobre π. E aí a gente só precisa saber aonde está o vértice e qual o valor do m para calcular o coeficiente A2. Vamos então fazer um exemplo calculando os coeficientes aerodinâmicos para um aerofólio NACA 4 dígitos. E o nosso aerofólio NACA 4 dígitos será o NACA 2412. Vamos então extrair os dados desse gráfico dos dois coeficientes aerodinâmicos que a gente quer calcular, o valor do CL e o valor de CM. Tá? Especificamente no caso do CL, a gente vai extrair o alfa de L igual a zero, que é um dos parâmetros que depende dos dois coeficientes A0 e A1, que são os coeficientes que saem da solução do aerofólio fino. Então, se a gente observa o gráfico, eu vou desenhar aqui em vermelho a linha da curva de sustentação, a curva de CL, na porção linear, que é essa daqui. Obviamente que aqui em cima e aqui embaixo são as regiões de Stall, para o ângulo positivo e para o negativo, que tem influência dos efeitos viscosos que não fazem parte da formulação que a gente está trabalhando. Vou fazer na cor azul a linha de CL igual a zero, que é essa linha aqui, e o ponto onde a curva de CL do aerofólio cruza com esse eixo horizontal vai dar um ângulo de aproximadamente, se a gente segue aqui para baixo, menos 2 graus, ok? Para o valor de CM, a gente tem que usar não mais essa escala. Essa escala aqui, ela é do CL. A escala do CM é essa daqui. Se vocês observarem, essa linha aqui, ela segue mais ou menos o valor de menos 0,1 para o CM. Se nós formos analisar a curva do CM, que eu vou fazer aqui, se nós analisarmos aqui a curva do CM, que eu vou fazer na cor amarela, ela é mais ou menos essa linha aqui, ó. Então eu vou, na cor azul, colocar a linha horizontal, mais ou menos onde está o valor do CM desse aerofólio, que está na metade do caminho, ó, 1, 2 quadrados, 3, 4 quadrados até o menos 0,1. Portanto, o valor do CM ele está em menos 0,05 no gráfico, tá? Então, cada curva que a gente vê aqui é um valor de Reynolds diferente, ou seja, efeito viscoso diferente, mas o valor do alfa de L igual a zero, ele deu menos 2 graus, e o valor de CM em 1/4 da corda desse aerofólio deu menos 0,05. Vamos então calcular analiticamente esses coeficientes. Vou tirar o gráfico de volta para o canto, vou deixar ele aqui embaixo. O valor de alfa menos A0, se a gente substitui o valor m nesse problema, vai ser igual a 0,02. Lembra que o m sai desse coeficiente, desse dígito. O pzinho é 0,4, que sai desse daqui. E esses são os dois únicos dígitos que a gente precisa para a curva de arqueamento. Substituindo os resultados na equação que a gente obteve para o coeficiente, nós obtemos para o A0, para o alfa menos A0, o valor de 4
4,4928 e a menos 2, ou seja, a zero é igual a alfa menos 4,4928 e a menos 2. Substituindo para o cálculo do A1, nós vamos obter um coeficiente A1 de 8,14. Perdão, no caso de cima é 10 a menos 3. E no caso do A1 é 14,95 e a menos 2. E para o coeficiente A2, nós teremos um resultado de 1,386 e a menos 2. Lembrando que o CL ele é igual a 2π a 0 mais A1 sobre 2. Isso daqui vai dar 2π. A0 é alfa menos 4,4928 e a menos 3, mais 8,495 e a menos 2 dividido por 2. E com esse resultado, o nosso valor para o CL ele é dado por 2π, que multiplica alfa mais 3,625 e a menos 2. Nesse caso aqui, esse valor de curva CL-alfa ele pode ser simplificado para aquela forma de curva de CL-alfa dado por CL, a derivada de CL-alfa, que multiplica alfa menos alfa de L igual a zero. Se a gente faz a similaridade, o CL-alfa é igual a 2π, então nesse caso aqui a gente obtém que CL-alfa é igual a 2π, que é esperado para o aerofólio fino, e que o alfa de L igual a zero vai ser igual a menos 3,625 e a menos 2, que se convertido para graus, sendo que, lembrando, aqui é utilizado radiano, alfa e alfa de L0 nessa equação tem que estar em radiano, se convertido para graus, isso dá aproximadamente 2 graus, que é mais ou menos, menos 2 graus, que é o que a gente obteve do gráfico. Então, vejam, a curva de CL-alfa, se a gente calcular desse gráfico, a gente vai ver que ele é muito parecido com 2π. E o alfa de L igual a zero deu muito próximo do teórico. Então, essa teoria de aerofólio fino ela é muito boa para calcular o valor de CL. Por mais simplificada que ela pareça, o aerofólio ele é fino o suficiente para a gente considerar só a linha de arqueamento. Já para o cálculo do CM em 1/4 da corda, a equação para esse cálculo é π sobre 4, que multiplica A2 menos A1. Substituindo, nós vamos obter aproximadamente menos 5,31 e a menos 2. O que, no final das contas, bate com o dado muito próximo do resultado que a gente teve do gráfico. Lembrando que aqui no gráfico, observando aqui, eu vou fazer o zoom, nós vemos que o lugar que está cruzando aqui a linha de CM, obviamente, no caso real, o CM não é constante com alfa, tem uma pequena variação. Porém, ele está próximo desse valor de 0,05 negativo que a gente obteve da teoria. Então, novamente, a teoria do aerofólio fino ela é muito boa para a gente prever coeficiente de sustentação e coeficiente de momento de aerofagem do aerofólio. Esse exercício ele pode ser complementado pelo cálculo da derivada de CL-alfa. Então, vou fazer aqui em vermelho. A gente obter aqui do gráfico, por exemplo, essa própria posição do CL igual a zero que a gente utilizou,
e colocar essa posição aqui, perdão, eu queria pegar o 0,8, a posição aqui do CL igual a 0,8, que dá um ângulo em torno a cada, aqui é menos 2, 0, 2, 4, aqui dá um ângulo de 6 graus. Então a gente poderia calcular a derivada a partir disso. Eu vou deixar isso como exercício para vocês, obter do gráfico a derivada nessa região linear e comparar com a teoria aqui da 2π. Esse foi o final do exercício. Espero que vocês deem uma revisada. Tirem dúvidas, me procurem e peguem outros gráficos e outros exemplos de aerofólio NACA para aplicar esses cálculos. Façam uma revisão tentando fazer de forma algébrica o desenvolvimento das equações aqui apresentadas. Bons estudos para vocês!